ser o que sou, sempre vou cantar louvor ao Senhor. Olá, meu nome é Felipe e eu sou vocacionado da comunidade católica Novo Ardor. E hoje nós viemos trazer Novo Ardor em forma de música. Como vocês já estão sabendo, esse mês nós vamos falar sobre Santo Antônio. Eu gostaria de falar um pouco do sermão que ele deu, mais ou menos que foi publicado em 1970, né? Quando o pessoal reuniu todas as obras dele. Ele está dentro desse livro que o nome é Sermões Dominicais e Festivos de Santo Antônio. Então você pode encontrar alguns trechos ou esse sermão todo dentro desse livro. O nome desse sermão é O Bom Cristão Segue o Exemplo das Abelhas. Eu acho muito interessante esse sermão porque Santo Antônio ele faz uma comparação com relação às abelhas e os cristãos. É meio estranho você pensar nisso a princípio, mas quando você percebe o teor do sermão, você vê que faz todo sentido. Por quê? Ele começa falando que as abelhas pequeninas e das asas mais finas, elas são as que trabalham sem descanso, né? E elas também são escuras como se fossem queimadas. A gente já chega aí. Então, o que acontece? As abelhas pequenas são os bons cristãos porque elas trabalham sem cessar. Elas se ocupam constantemente de servir ao Senhor, de ficar servindo a abelha rainha, né? De construir a colmeia. Elas não se distraem, elas não são aquelas abelhas que ficam voando sem nenhuma função. Elas sempre estão fazendo alguma coisa. Assim somos nós. Quando nós entramos no serviço do reino de Deus, nós devemos ser pessoas que trabalham sem cessar rumo à santidade. Porque é um processo todos os dias que a gente faz. Então, é interessante também olhar a respeito dessas abelhas que são queimadas pelo sol, uma passagem lá no Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vai dizer o seguinte: Sou morena, mas formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Cedar e os pavilhões de Salma. Não reparem se eu sou morena, foi o sol que me queimou. Os filhos da minha mãe se voltaram contra mim e me obrigaram a guardar as vinhas, e a minha vinha, eu não a pude guardar. É interessante porque você vai olhar a amada dizendo isso nesse cântico, para que não olhem para a cor da alma dela. Isso é uma alusão justamente à nossa alma, que deve ser uma alma de fato desgastada pelo serviço do reino. Não é uma alma que fica se denegrindo, né? Que fica se decompondo. Pelo contrário, é uma alma desgastada, uma alma ofertada. Santo Antônio vai dizer justamente porque a alma desgastada pelo sol, ou seja, pelo serviço do reino, ela não olha para a vaidade, ela não olha para uma beleza, ela não vai olhar para as aparências. Pelo contrário, a alma queimada é justamente queimada pelo sol em eclipse que descolora todas as coisas. Assim foi Jesus Cristo, né, o verdadeiro sol que reconheceu seu ocaso. Se até o próprio Cristo, né, que foi o próprio sol, conheceu o próprio ocaso, né, ele se desgastou até o último momento, foi levado à morte de cruz, porque nós, né, humildes servos, não podemos também nos desgastar até a nossa última gota de sangue. É meio radical falar isso, né, até a nossa última gota de sangue, até a nossa última gota de suor, mas é justamente esses sacrifícios pequenos do dia a dia que vão nos unindo a esse sacrifício maior que foi o de Cristo na cruz. E aí, é interessante que ele fala: por isso a alma cristã pode afirmar com certeza: sim, sou morena, minha pele é escura, o sol me queimou. Enquanto com efeito, com os olhos da fé, eu contemplo meu Deus, meu esposo, meu Jesus pregado na cruz, atravessado por cravos, alimentado com fel e vinagre e coroado de espinhos. Toda beleza, toda glória, toda honra, toda a pompa mundana empalidece a meus olhos e perde todo o valor. E aí são as abelhas pequenas e escuras, justamente aquelas que não olham a vaidade mundana. Pelo contrário, elas querem a glória celeste, que não tem nada a ver com o que a gente vive aqui, com o que a gente pensa que é ser bem-sucedido aqui na Terra. E aí ele vai fazer também uma outra comparação, né? Uma outra alusão às abelhas de bela aparência. As abelhas de bela aparência, pelo contrário, elas são aquelas que são comparadas com todos aqueles cristãos que não têm uma autenticidade de verdade, não têm uma identidade evangélica, uma identidade que impulsiona a evangelizar e a trabalhar.
São cristãos que não sabem fazer outra coisa senão ficar gritando aquela falsa modéstia, se não ficar, de fato, mostrando uma falsa honestidade, uma falsa bondade. Essas são as abelhas mais formosas, né? Aquelas abelhas que andam pelo mundo aí, mostrando que são bonitas, mas na verdade não conseguem produzir nada. E uma outra coisa bem legal também, que Santo Antônio vai falar sobre as abelhas pequenas, são sobre as tentações do maligno. As abelhas, quando elas veem algum ser estranho dentro da colmeia, elas vão perseguindo ele sistematicamente até que ele seja expulso de dentro da colmeia, né? Quando elas veem um predador, elas entram rapidamente e se entra algum estranho dentro da colmeia, que não seja aquilo que elas estejam habituadas, elas vão perseguindo até que ele saia. Isso também é como se fôssemos nós fugindo das tentações, como nós deveríamos ser. Quando nós nos deparamos com uma tentação, ao invés de nós nos entregarmos a ela, irmos ao encontro dela, a gente deve de fato fugir dessa tentação e ao encontro da nossa colmeia. Ou seja, o nosso coração tem que estar dentro do coração de Deus, tem que estar unido, dentro das chagas de Cristo. Isso é muito interessante porque é bem sistemático, né? A abelha ela entra dentro do buraquinho certo da colmeia, né? Então esse buraquinho, esse refúgio, ele já é feito justamente para isso, para a abelha se proteger. E nós? Qual é o nosso refúgio das tentações? De fato, nós temos esse refúgio? Ou nós, quando somos tentados, nós somos como caniço levado pelo vento? Não temos onde nos refugiar? O coração de Cristo é como se fosse essa colmeia. Nós devemos sempre seguir rumo a Ele para que essas tentações elas não venham fazer morada, né? Quando há uma tentação dentro do nosso coração, a gente deve sistematicamente expulsá-la, né? Com a nossa oração, com o nosso serviço, justamente para que isso não cause algum caos dentro de nós. E aí ele vai falar o seguinte, Santo Antônio. O nome em latim das abelhas parece derivar do fato de que elas se entrelaçam entre si por meio das patinhas, as quais, no entanto, elas não possuem no momento de nascimento. Por isso é que se chamam apes, isto é, sem pés. Isso é muito interessante. No nosso início da vida cristã, nós de fato não conhecemos a comunhão entre os irmãos. Né? A partir do nosso batismo, em que nós nos tornamos filhos de Deus, aí sim é como se as nossas patinhas crescessem, porque nós temos toda uma comunidade, um conjunto de fiéis para que nós nos apoiemos uns nos outros, né? Para que nós formemos essa colmeia, para que nós formemos de fato essa comunidade que vai ao encontro um do outro rumo ao céu. Olha como é interessante esse sermão. Eu acho de grande valia você procurar lê-lo na sua integridade. E aqui eu coloquei alguns pontos que são bem interessantes, porque eles nos levam a refletir. Até a própria criação, ela nos leva a rezar. Santo Antônio ele percebeu isso, e é justamente isso que essa música vai falar. Nós devemos sempre ter um coração humilde, como de fato nos colocarmos no lugar dessas abelhas, sermos seres que nos desgastam, que não se importam com a vaidade, que vão ao encontro um do outro para que o pecado seja vencido através da oração e que sempre, sempre trabalham em prol do reino de Deus. Não sejamos, meus irmãos, abelhas que só bradam aos ventos que vivem o evangelho, arrotam a arrogância e de fato não fazem nada, né? Na realidade não fazem nada. Então, que nós reflitamos sobre isso e sempre sejamos essas abelhas pequenas, com asas pequenininhas, mas que junto com as outras nós conseguimos formar uma grande colmeia rumo ao céu. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Meu Jesus, venho a Ti, aceita meu clamor e a minha oração. Meu Jesus, estou aqui, preciso do carinho de Tuas mãos, acariciando meu coração, endurecido e machucado, que não sabe perdoar, deixado somente na razão está. Então ensina-me, Senhor, a amar e a entender que para amar é preciso se humilhar. Jesus,
eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante